mas eu acredito que a questão da representatividade mesmo, sabe? É muito importante. E eu acredito, talvez seja uma esperança da minha parte, eu acredito que nos últimos anos o número de negros na universidade aumentou muito, e isso é muito importante. E eu imagino então que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais professores negros ocupando os espaços nas escolas, ocupando espaço não só nas escolas, mas em toda a sociedade. Então, é uma certa esperança, sabe, que eu tenho no meu coração, que as coisas tendem a melhorar, apesar da gente estar passando por um período totalmente complicado em nosso país. Eu acredito que todas essas leis, essa obrigatoriedade, mesmo que não seja totalmente colocada em prática do estudo da história da África, desses estudos descoloniais, acredito que bem mais que antigamente ela está acontecendo. Se a gente pensar que 50 anos atrás a gente tinha educação moral e cívica nas escolas, né? E hoje a gente tem uma história mais desconstruída que deveria, pelo menos, problematizar a história do mundo, problematizar o eurocentrismo. A gente tem uma sociologia, uma filosofia que busca criar uma criticidade nos estudantes. Então, eu acredito, eu espero que isso aconteça, mas eu acho que o Brasil tende a melhorar nesse sentido, sabe? Talvez seja uma esperança, não sei se essa esperança minha está correta, mas, enfim, eu acho que é a esperança que serve de combustível para a gente continuar lutando, para a gente continuar tentando transformar o mundo, né? Eu acho muito importante você falar de combustível de luta, porque às vezes me dá uma impressão de que a gente pensar em uma melhoria histórica linear gera uma apatia dos movimentos sociais organizados, né, no sentido de garantir a continuidade desses avanços, né? É como se fosse algo que naturalmente fosse acontecer. Então, tipo, se há 50 anos atrás a gente tinha educação moral e cívica e hoje a gente já debate questões decoloniais no currículo, daqui a 50 anos a gente vai estar em outro patamar da educação brasileira. Mas isso e a gente já falou aqui, né? A escola ela reflete o seu tempo, né? E a gente, por exemplo, hoje vive em um contexto de disputa absurdo no nosso país, né? Sem dúvida alguma, grande parte da população brasileira hoje, se você perguntar se gostaria, né, de que voltasse a educação moral e cívica, de tirar história, geografia, sociologia, filosofia, diria que sim, né? Diria que tranquilamente, sim, que não presta para nada, que coisa de maconheiro, de gente que corre nu na universidade, gente que não faz nada, não produz pesquisa, nada, né? Coisa de vagabundo, que só presta para formar comunista, né? Muita gente na nossa sociedade hoje diria isso, né? Então a gente precisa pensar sempre a partir desse lugar da resistência, né? Sempre a partir de um lugar que, infelizmente, eu acho que a população negra desenvolveu, né? Um lugar psicopatológico da desconfiança. A gente está sempre muito desconfiado em todos os espaços, né? Seja desconfiado enfim, da abordagem policial, seja desconfiado do tutelamento do branco progressista, né, que se mostra para a gente como empático, mas que muitas vezes nos infantiliza, seja desconfiado da perda de direitos em determinados locais, né? Então a gente está sempre muito tenso, a gente está sempre muito armado, fora dos espaços de aquilombamento, né? Fora dos nossos espaços de representação, que representatividade, como nós compreendemos a partir da Audre Lorde, é um espaço de segurança, né? É aquele espaço que a gente respira, né? Então, acho que a gente hoje, a gente realmente precisa manter um pouco dessa atenção da ausência do respiro para continuar, né, na manutenção dos direitos adquiridos, né? Foram lutas históricas seculares, quando a gente vai pensar nessas leis que eu apresentei, todo o bojo de leis de ações afirmativas, por exemplo, mesmo dentro de um contexto de um governo do PT,
mesmo dentro de um contexto de governo progressista, a gente não teve o óbvio, que era, porra, por exemplo, na UNEB aqui, quando a primeira reitora negra, né, a professora Ivete Sacramento, em 2002, implementa, junto com a UERJ, as cotas para pessoas negras nas universidades, ela implementa uma coisa óbvia. Olha, é cota para negro, então é cota para negro na porra toda. É cota para negro na graduação, na pós, no concurso público, e tem que ter política de permanência. Caralho, como é que as pessoas não pensaram nisso? Aí vão implementar as cotas no âmbito federal com a Lei 12.711, 2012. Aí, 2014, a Lei 12.990, que é a lei que prevê, né, cotas de pessoas negras em concursos públicos, cotas profissionais. Aí, em 2016, a portaria 13 de 2016 da CAPES, que prevê cotas para pessoas negras na pós-graduação, reservas de vagas. Tá entendendo o que eu estou colocando? Tipo, lá em 2003, o currículo. Cara, se precisa de reparação para esse povo, então vamos dar reparação em todas as dimensões. Mas a coisa é a conta-gotas, a coisa é na homeopatia, porque a gente não está tão convencido disso. Né? Então, há uma luta secular de um movimento negro que parte desde um contexto, no Brasil, né, de um contexto de uma luta quilombola, abolicionista, pós-abolicionista, frente negrina, do MNU,